Você já tomou uma decisão que sabia ser errada e mesmo assim encontrou um jeito de convencer a si mesmo de que era certa? Não foi impulsivo, não foi ignorância. Você sabia e ainda assim construiu, passo a passo, uma justificativa interna tão convincente que na hora parecia quase razoável. Isso tem um nome na psicologia e tem um retrato devastador na Bíblia. Ele se chama Gease, servo de Eliseu. Homem que viu milagres de perto, que esteve ao lado de um dos maiores profetas do Antigo Testamento e que destruiu tudo. Não num momento de fraqueza óbvia, mas num processo calculado de auto-engano. Para entender o que Gease perdeu, precisamos entender o que ele tinha. Gease não era um figurante. Em 2 Reis 4, ele aparece como o assistente direto de Eliseu, intercedendo pela sunamita, carregando o cajado do profeta, presente nos maiores milagres do ministério. Ele estava no círculo interno, via o que poucos viam, ouvia o que poucos ouviam. Sinclair Ferguson observa que essa é exatamente a tragédia do personagem. Gease tinha acesso privilegiado à graça e foi destruído por dentro justamente por isso. A proximidade com o sagrado não transforma automaticamente ninguém, ela apenas torna a queda mais visível quando acontece. O capítulo 5 começa com Naamã, sendo curado milagrosamente pelas águas do Jordão. Eliseu recusou qualquer pagamento, explicitamente, sem hesitação. A cura foi graça pura, e não havia nada a cobrar porque não havia nada que o homem pudesse pagar. Gease viu tudo isso, e o texto registra com precisão clínica o que aconteceu em seguida no coração dele. Eis que meu senhor poupou a este sírio, Naamã, não aceitando da sua mão o que trouxe. Porém, tão certo como o Senhor vive, correrei após ele e receberei alguma coisa dele. Presta atenção na estrutura desse versículo. Gease não diz simplesmente, vou roubar. Ele constrói um argumento. Primeiro, meu senhor poupou este sírio. Ele enquadra a recusa de Eliseu como generosidade excessiva, quase ingenuidade, como se Eliseu tivesse cometido um erro que precisava ser corrigido. Segundo, a nacionalidade de Naamã é mencionada deliberadamente. Este sírio, um estrangeiro, um inimigo histórico de Israel. A lógica implícita é que ele não merecia a graça de qualquer forma. Pegar algo dele não é roubo, é equidade. Terceiro, ele jura pelo nome do Senhor, tão certo como o Senhor vive. Usa o nome de Deus para ratificar uma ação que Deus acabara de rejeitar através de Eliseu. A psicologia chama esse processo de racionalização moral, ou seja, o mecanismo pelo qual o cérebro reconstrói a narrativa de uma ação para torná-la aceitável. Não é mentira para os outros, é mentira para si mesmo, e é muito mais perigosa porque o autor acredita no que está dizendo. Thomas Watson, puritano do século XVII, descrevia a cobiça como uma idolatria que opera exatamente assim. Ela não chega anunciando ser cobiça, ela chega com argumentos, com justiça aparente, com a sensação de que você simplesmente está recebendo o que merece. O homem cobiçoso se curva diante da imagem do ouro. Seu dinheiro é seu Deus, porque nele deposita sua confiança. Gease correu atrás de Naamã, inventou uma história. 2 jovens profetas chegaram e Eliseu precisa de prata e roupas. Naamã, generoso, deu o dobro do pedido. Gease voltou, escondeu tudo e foi se apresentar diante de Eliseu como se nada tivesse acontecido. Sinclair Ferguson aponta que o detalhe mais perturbador é a frase de Gease quando Eliseu o confronta. Teu servo não foi a parte alguma. Ele acabou de mentir para o homem que o viu fazer tudo, o mesmo homem que soube por revelação divina cada detalhe do que aconteceu, e ainda assim negou. Isso não é apenas teimosia, é a lógica do auto-engano levada ao limite. Quando a narrativa interna está suficientemente construída, o cérebro passa a defender a mentira mesmo diante da evidência, porque admitir a mentira significaria desmontar toda a justificativa que construiu, e isso custaria mais do que continuar negando. A psicologia contemporânea chama isso de dissonância cognitiva em colapso. Quando o custo de admitir o erro excede o custo de manter a mentira, o cérebro escolhe a mentira.
não por maldade calculada, por autopreservação. Paulo escreve a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Note que Paulo não diz que o dinheiro é raiz de todo o mal. Diz que o amor ao dinheiro é. A distinção importa. O problema de Gease não era que Naamã trouxe prata, era o que a prata representava no coração de Gease. Keller, ao analisar os ídolos funcionais, dizia que todo ídolo promete exatamente aquilo que você mais precisa: segurança, aprovação, controle, conforto. Gease provavelmente não estava pensando em ganância abstrata, estava pensando em estabilidade, em reconhecimento, em ter algo seu depois de anos servindo sem receber. Thomas Watson completava: o pensamento do homem bom está no céu, pensando no amor de Cristo e na recompensa eterna. O pensamento do homem cobiçoso está no mundo. Sua mente está completamente ocupada com ele. Não consegue pensar em mais nada. E o resultado de Gease confirma o diagnóstico de Paulo. Ele não ficou rico, ficou leproso. O que a cobiça prometeu, ela não entregou. O que ela cobrou, cobrou para sempre. Eliseu disse a Gease: a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. É uma das sentenças mais pesadas do Antigo Testamento. E ela não caiu num pagão. Caiu numa pessoa que conhecia o nome do Senhor, que viu os milagres de perto, que esteve ao lado de um dos maiores profetas do Antigo Testamento e que destruiu tudo. Não num momento de fraqueza óbvia, mas num processo calculado de auto-engano. Sinclair Ferguson observa que Gease é o retrato do homem que teve acesso à graça e a usou como cenário para sua própria agenda. Ele não negou Deus abertamente, ele apenas colocou outra coisa no centro, silenciosamente, com argumentos razoáveis, com um juramento sagrado nos lábios. A pergunta que esse texto faz não é: você roubaria? Ninguém responde sim a essa pergunta. A pergunta é mais sutil. O que você está convencendo a si mesmo de que merece? Qual é o argumento que você está construindo internamente, camada por camada, para justificar algo que no fundo você já sabe que está errado? Porque a lepra de Gease não começou quando ele correu atrás de Naamã. Começou no monólogo silencioso do versículo 20, quando ele olhou para a graça de Deus e decidiu que ela era desperdício. Se esse vídeo tocou em algo que você está carregando, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, porque toda semana a gente volta aqui com psicologia, Bíblia e as perguntas que ninguém faz em voz alta.